Boa noite, irmãos. Nós, no culto de 5h30, hoje tivemos aqui uma conversa sobre depressão com o pastor Israel, o Dr. Edson Lanes e a doutora Sônia Gertner. E aí se alongou um pouquinho, foi até 7h25, foi muito bom. Então, por isso nós estamos começando aí com 5, 6 minutos de atraso. Peço desculpas aí às pessoas que já estavam conectadas desde as 7h30. Mas cá estamos nós para celebrarmos a Deus. Hoje vamos agradecer a Deus pelas pessoas que se formaram no ano de 2013. Então, talvez você tenha chegado agora, ver algumas pessoas ali embaixo que estão se preparando para subir, junto com o pastor Israel, e juntos agradecerão a Deus por sua formatura, ou curso de especialização, mestrado ou doutorado. Nunca é demais agradecer, nunca é tarde para agradecer. Talvez pense, poxa, mas eu me formei lá em março, em fevereiro, mas não importa. É sempre bom lembrarmos, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz alegria. Vamos orar a Deus, então, pedindo que Ele receba esse nosso culto. Todos os domingos nos encontramos aqui. Nós temos o nosso boletim, a nossa ordem de culto que é feita. E nós entendemos que Deus se agrada disso que nós fazemos aqui. Então, vamos falar, Senhor, mais uma vez, vamos oferecer a Ti essas canções, essas leituras bíblicas, essa palavra, essa festa. Esperamos que Ele receba. Baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar. Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui como comunidade de fé, Igreja Batista Curuçá, cultuando ao Senhor da forma que nós sabemos, com canções, seguindo uma liturgia. Nós entendemos que o Senhor se agrada dessas músicas, que o Senhor se agrada das nossas orações, da forma como nós cultuamos a Ti, mas que acima de tudo o nosso coração é que esteja prostrado diante do Senhor, para que o Senhor receba não só o culto coletivo, mas o culto individual de cada um, Senhor, e que os nossos encontros aqui aos domingos e nos outros dias da semana sejam apenas continuidade de um culto que fazemos na nossa casa, no nosso dia a dia. Nós pedimos que o Senhor receba isto, porque nós fazemos no nome daquele que é o centro desta noite, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem alguém que nos visita aqui, hoje, nessa noite, pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. O irmão lá atrás também, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, bem-vindo. Olha, muitos visitantes. Vocês se sintam bem à vontade aqui no nosso meio e que saiam daqui levando algo de Deus no coração de vocês. No nosso informativo, temos as programações da igreja, algumas situações que acontecem, alguns encontros durante a semana, ensaios. Então você pode se informar aqui no nosso boletim. Semanalmente também nós oramos por aquelas pessoas que completaram mais um ano de vida, ou de batismo, ou aniversário de casamento. Há alguém nessa situação que gostaria de vir aqui à frente? Eu não gosto muito desse momento, eu fico meio constrangido assim, mas se tem alguém que gostaria de vir aqui, quando eu faço aniversário, não é isso que eu quis dizer, quando eu faço aniversário eu não gosto muito de vir aqui à frente, mas se há alguém nessa situação que gostaria de vir aqui, nós também queremos agradecer a Deus por isso. Edmilson. Quero convidar o Humberto aqui para orar a Deus, especificamente nesse sentido, agradecendo aqui pelos nossos irmãos que completaram mais um aniversário. De nascimento e casamento. Obrigado. Irmãos, vamos orar. Meu Pai querido, com grande alegria, Senhor, nos dirigimos a Ti nesse momento, onde os irmãos apresentam suas vidas, Senhor, por completarem mais um ano de nascimento e de casamento, Senhor. Meu Pai, que Tu continues conduzindo essas vidas, Senhor, pela Tua mão, Senhor, dando a eles sabedoria, discernimento e acolhimento, Senhor, em tudo aquilo que eles pensarem e planejarem, Senhor, para as suas vidas, porque nós sabemos que tudo provém de Ti, Senhor. Ó Pai, coloca em Suas mãos a Tua vontade, Senhor, para que eles possam fazer o melhor em seus caminhos, em suas decisões, Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Edmilson.
Vamos louvar a Deus com esse hino, Exaltado seja nosso Deus e Pai. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, a minha igreja, a igreja que eu participava, abriu um ponto de pregação num bairro muito distante assim, da nossa igreja. E aí nós fomos lá no domingo, e eu me lembro de um irmão lá tocando violão, e ele tocou esse hino aqui. E depois disso eu queria aprender o violão para poder louvar a Deus assim. Eu toquei, aí no ano seguinte entrei na aula, mas esse hino aqui, sempre que eu canto, eu lembro dessa cena. Era um ponto de pregação, um domingo à tarde, e aí o irmão tocou o violão lá. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre. Vamos ficar de pé e exaltar ao Senhor Jesus nessa noite.
os irmãos podem se assentar, nós ouviremos um louvor com a irmã Michele. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Eu entrego a ti, Senhor, meu Deus. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Se você sabe, você pode cantar. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Eu entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Amém? Glória a Deus. Muito bom, né? Nós ouvirmos músicas inspiradas que falam aos nossos corações, músicas que vêm do coração de Deus para os nossos corações. Nós vamos agora ter o nosso momento de fidelidade, de gratidão e fidelidade. O que é isso, pastor Alceni? Esse é um momento em que nós estimulamos essa nossa reflexão, né, de como nós somos dependentes de Deus, de como Deus tem atuado nas nossas vidas, nos abençoando. Por isso a gente enfatiza que esse momento não é um momento de troca com Deus. Você não dá nada para Deus para receber algo em troca. Ao longo dessa reflexão, você chega à conclusão que Deus já nos abençoa tão grandemente, que é um privilégio nós podermos reconhecer, né, essa bênção de Deus em nossas vidas e poder participar desta obra maravilhosa que Deus tem realizado no mundo através da Igreja Batista Itacuruçá. Através de você, com o seu dízimo, com a sua oferta,
você proporciona a esta igreja distribuir mais de 1 tonelada de alimentos mensalmente. Você proporciona a essa igreja a estar pregando o Evangelho na América do Sul, no Brasil, na Ásia e no mundo todo. Por quê? Porque você tem a visão do reino de Deus, a visão de que nós somos gratificados, nós somos abençoados por Deus. E por isso, essa alegria em nossos corações de poder participar, né, dessa obra. Por isso, se você veio preparado nesta noite, né, para trazer o seu dízimo, sua oferta, nós vamos ouvir uma música instrumental e você tem a oportunidade de vir e colocar nessas salvas a sua oferta e o seu dízimo. Então, se você veio preparado, enquanto nós ouvimos uma música, você pode se levantar do seu local e colocar aqui nessas salvas. Os irmãos podem levar as salvas. E nós vamos então agora nesse instante recitar este salmo, Salmo 116, versículo 12, em que o salmista, né, retribui em gratidão a Deus, reconhecendo a ação de Deus na sua vida. Vamos ler todos juntos? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É uma pergunta, né, que o salmista faz diante da bondade, das bênçãos que ele vê se realizarem nas suas vidas. Mas, com certeza, a vida do salmista não é só de alegria, irmã Oscarina, sabia? O salmista, com certeza, ao longo da sua vida, do seu relacionamento com Deus, ele passou por momentos de dificuldade. Ele passou por enfermidades, ele passou por problemas financeiros, ele passou por problemas de relacionamento, porque faz parte da existência humana. Não tem como nós vivermos neste mundo sem passar por essas situações. Mas o salmista enxergava, mesmo nas suas dificuldades, a presença de Deus. Por isso, é esse sentimento no seu coração. Como eu vou retribuir a Deus? Porque apesar de tudo que eu vejo à minha volta, a presença dele está sempre comigo. E é isso que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Eu não sei qual o momento que você está vivendo, né? Se você está num momento de muita felicidade, em que você não tem problema nenhum, ou se você está vivendo um momento em que as coisas não estão dando certo, né?
tudo que você faz dá errado e você não vê perspectiva nenhuma, iniciou um novo ano e a coisa parece que não anda, é a mesma coisa, os problemas estão aí, a situação financeira não melhora, os seus filhos continuam da mesma forma, sem estudar, sem buscar nada adiante. Porque quando eu falo isso, meus irmãos, porque são problemas que as nossas famílias passam. Pessoas que vivem no mundo sem temer a Deus e pessoas que vivem dentro da igreja temendo a Deus. Todas passam por situações de dificuldades. Mas a nossa grande vantagem, o nosso grande trunfo é que em meio aos nossos problemas nós podemos confiar num Deus que dá solução aos nossos dilemas e aos problemas que nós não conseguimos resolver. E é com essa disposição no coração que eu gostaria que você se colocasse diante de Deus nesse instante. Eu amanhã vou falar, no nosso culto de segunda-feira, sobre a experiência de Jó, o milagre na vida de Jó. Você já estudou a vida de Jó, e você sabe que aquele homem era um homem temente a Deus, um homem justo, mas que de repente perde tudo na vida dele. Mas ele não perde a esperança em Deus. Apesar de toda a destruição na vida daquele homem, ele não blasfemou contra Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre os meus problemas. É a afirmação deste homem que não estava numa situação tranquila. Que de repente você está nessa situação tranquila. Mas eu tenho certeza absoluta que existem pessoas aqui que estão sofrendo, que estão com seu coração apertado, que estão derramando lágrimas, pela sua família, pela sua situação, assim como Jó. E assim como ele, eu gostaria que você afirmasse no seu coração: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra, se levantará sobre os meus problemas, porque Deus não está indiferente à sua dor e àquilo que você está passando. Então nós vamos cantar Eu Te Agradeço, como uma confiança, uma confirmação. Eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que Deus tem me abençoado e Ele vai agir sobre a minha causa, eu já vou agradecer a Deus. É esse sentimento que eu gostaria que você tivesse no seu coração. E logo em seguida nós vamos orar. E se você tem algo a colocar diante de Deus, eu desafio você a se ajoelhar, a se ficar em pé, a vir aqui à frente, que logo em seguida nós vamos interceder, nós vamos clamar ao Deus dos deuses, ao único Deus, que é diferente de todos os deuses, porque Ele é um Deus que ouve a oração e o clamor daqueles que o seguem. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Te pertenço, Deus.
Aqui está o teu povo, ó Deus, a tua igreja, povo que te chama pelo teu nome, para te agradecer, ó Deus, em primeiro lugar, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Ó Deus, nós estamos com o coração gratos, como a nossa irmã Tita, né, que esteve aqui num período em que ela estava apreensiva com a sua filhinha, né, com a cirurgia que ela ia se submeter, mas hoje retorna aqui com o seu coração alegre, porque viu a tua ação, a manifestação do teu poder ali naquela situação. E nós queremos, junto com a nossa irmã, te agradecer, ó Deus, do fundo do nosso coração, porque assim como ela, nós temos visto, né, a tua fidelidade se manifestar diariamente em nossas vidas. Por isso, muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque nada merecemos, somos pecadores e por isso te pedimos perdão, porque apesar de querermos fazer o bem, o mal faz parte da nossa vida. O bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos, assim como o nosso irmão Paulo, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Agora, Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Ó Deus, a tua palavra nos diz que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou as maravilhas que tu tens para o teu povo, ó Deus, para aqueles que te seguem. E nós queremos declarar nesse instante que nós precisamos, ó Deus, enxergar essas maravilhas, a manifestação do teu poder em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas. Nós queremos clamar ao Senhor cura para os nossos enfermos, tantas pessoas enfermas, ó Deus, da nossa igreja, no meio da nossa família, no nosso seio, no nosso seio de relacionamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, atua, ó Deus, repreende toda a enfermidade para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Ó Senhor, tu és um Deus de cura, e nós confiamos nisso. Ó Deus, nós entregamos ao Senhor aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus. Ó Deus, toma a nossa situação financeira em tuas mãos. Tu sabe tantas famílias nesse instante sofrendo, ó Deus, porque as suas dívidas são maiores do que as suas receitas. Ó Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria, né, para que possamos administrar corretamente as nossas finanças. Ó Deus, abre porta de emprego, ó Deus, para aqueles que estão em busca deste emprego. Ó Deus, tu sabes quais são os males que estão acometendo as nossas famílias e os nossos lares. E nós queremos te suplicar, ó, em nome de Jesus, venha agir, ó Deus, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. Ó Deus, toma cada um aqui nesse instante. Ó Deus, muitas são as nossas necessidades, mas nós sabemos e temos absoluta certeza que o Senhor é poderoso para dar solução a tudo aquilo que nós estamos colocando diante do teu trono da graça. Por isso, ó Deus, age sobre as nossas causas, atende a nossa oração, que os teus ouvidos estejam inclinados, ó Deus, ao clamor que está sendo feito nesse instante, nesta igreja. E em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já, ó Deus, porque temos a certeza absoluta que no momento propício, no momento certo, o Senhor vai dar a solução, não aquela que nós queremos que o Senhor dê, mas aquela que nós necessitamos ter dos nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós teremos agora, então, o prazer de participar de um momento muito especial na vida de muitos irmãos nossos. Alguns não são propriamente aqui membros de nossa igreja, mas de um modo ou de outro participam aqui da vida da nossa igreja, porque eles, ao longo de 2013 e 2014, completaram uma etapa importante na sua formação. Eu vou então chamar agora um a um e vou dizer quais são as suas formações e os irmãos poderão reconhecer então a história de cada um. Então vou chamar e ao chamar, por favor, podem então ir entrando. Primeiramente, a ordem aqui é alfabética. Andréia Berbete Campos, que se graduou em marketing. Aládia Antunes Machado, que concluiu em nossa igreja um curso de cuidador de idoso. Ana Clara Nobre Azevedo,
que concluiu seu curso de medicina. Bianca Pereira Bittencourt, que terminou seu doutorado em História. Eric Esteve Aderne, que terminou seu bacharelado em Física. Estevão Duarte Pinheiro, que concluiu o 5º ano do Fundamental. Gilson Gonçalves de Matos, que concluiu o mestrado em Engenharia Elétrica. O mais novo, Henrique Alves Cunha, que fez a sua alfabetização, educação infantil. João Pedro Maciel, que concluiu o 5º ano do Fundamental. Lenira André, que concluiu o curso de cuidadora de idosos. Lucas Ferreira Távora Serva, o 3º ano do ensino médio. Maria Lúcia Milheiros Mateus, curso de espanhol. Mariana Vieira Martins de Matos, que concluiu seu mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais. Poliane Dorine Pellegrina, seu curso em Medicina. Rômulo Betzler Cardoso Heringer, que completou o ensino fundamental. Rodrigo Ramalho Perazzo, que concluiu o ensino médio. Sofia Nobre Azevedo, que concluiu um curso com a PEC para crianças. Tabata Lessa dos Anjos, que concluiu seu curso de medicina. Vânia Emerick Buco de Campos, o seu doutorado em ciências. Todos vocês, então, podem, com a chegada da Vânia, se assentar. E quero, de início, dizer a vocês de nossa grande alegria em participar da vida de cada uma de vocês aqui. Só vocês sabem, as suas famílias, as histórias de cada um, as motivações, as eventuais dificuldades. Porque ninguém chega aonde quer chegar sem superar as dificuldades. A nossa cultura tem celebrado o fácil, mas o fácil não existe. É uma ficção. Quero deixar essa mensagem, sobretudo às novas gerações. Sobretudo aqueles que pensam que de um dia para o outro, porque aparece numa passarela,
seja um campo de futebol ou de moda, que então alcançou o sucesso. Pode alcançar a fama, tão fugaz na sua ida, quanto foi na sua chegada. Aquilo que vale a pena alcançar, nós alcançamos com esforço. Para cada um, esse esforço será diferente, porque cada um de nós é diferente um do outro. O que para um é difícil, para o outro é fácil. O que para o outro é fácil, para o outro é difícil. Aluno não é igual. Quem é professor sabe que cada aluno tem as suas capacidades, as suas dificuldades, tem as suas histórias, nas quais inscrevem as suas próprias histórias. Mas, ao receber vocês aqui, nós nos alegramos, porque vocês venceram uma etapa. Alguns, como o Henrique, está em algum lugar aí, está ali atrás, né? Todo posudo, na verdade, é isso mesmo. Terminou, digamos, é o seu primeiro diploma, o seu primeiro certificado. Quantos mais virão? Se ele continuar se esforçando, eu me encontro com ele indo para a escola, sendo levado por avós, quase sempre sua avó, né? Depois ele vai sozinho, vai galgar outros momentos, mas sempre estudando e se esforçando. Não existe outra fórmula. Eu estou falando aqui, gente, porque há muitas pessoas que receberam uma mensagem. A mensagem é a seguinte: não vale a pena estudar. Essas pessoas estão completamente equivocadas. A mensagem que foi passada, se foi essa, ela é falsa. Tem que ser rejeitada. Jovens, vale a pena estudar. Terminar a sua faculdade, terminar o seu mestrado ou o seu doutorado, vale a pena. Você vai valer mais. Pode ser que não valorize você, mas você se valoriza. E este é o valor mais importante, aquele que nós e a nossa família nos damos a nós mesmos. Vou pedir então aqui para dois que terminaram seus cursos voluntariamente. Já combinamos antes quem seriam os voluntários, não é? Primeiramente o Gilson, que terminou seu curso de Engenharia Elétrica, mestrado, que vai nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência e o seu momento de vida nesse instante. Hoje estão aqui ele e sua esposa, dois mestres em áreas diferentes, né? Um em estudos populacionais e pesquisas sociais e você em Engenharia Elétrica. Gilson, com prazer, vamos ouvi-lo nesse instante. Boa noite, a paz para a igreja. Eu não gosto muito do microfone, mas, enfim, foi uma trajetória, assim como o pastor falou, as palavras dele são totalmente verdadeiras. Foi realmente uma trajetória difícil, árdua. Eu venho de um lugar bem distante daqui, eu venho do interior de Goiás e conheci a minha esposa quando eu estava ainda fazendo graduação lá em Brasília, e aprove ao Senhor me trazer aqui para o Rio de Janeiro. Eu falava que eu não queria morar em um lugar quente, eu queria ir para o sul, e Deus foi me colocar aqui no Rio de Janeiro, mas é um lugar muito bom. Graças a Deus eu vim a trabalho para cá, e um ano depois de estar aqui, eu me casei com a Mariana, e assim nesse tempo nós começamos a estudar. Então eu tinha que dividir o meu tempo entre o meu trabalho. Eu sou servidor público, trabalho igual a qualquer outro trabalhador, 40 horas por semana, e fazendo mestrado, e dividia meu tempo com minha esposa. Então ela também numa jornada bastante complexa, de igual modo, mas em todo o tempo Deus nos sustentou, nos deu força, revigorou o nosso casamento. Eu falo estava falando com o Eric, né? Eric, agora há pouco, falando para ele tanto que foi muito bom eu ter me casado, quanto ter prosseguido nos meus estudos. Eu espero concluir mais uma etapa em algum tempo. Vou respirar um pouco para retomar o meu doutorado em 1 ou 2 anos. E como o pastor Israel falou, vale realmente muito a pena. A minha mente se abriu muito, eu cresci muito
inclusive espiritualmente nesse período, aprendi muitas coisas, como lidar um pouco melhor com as pessoas, às vezes difíceis, e foi muito bom, e eu incentivo a todos aqueles que têm vontade de seguir, mesmo que não sigam a carreira acadêmica, mas continuar seus estudos e fazer um curso de graduação, mesmo que estejam supostamente em idade avançada, mas vale a pena, sempre vale muito a pena. Então são essas minhas palavras. Vamos ouvir então, obrigado, Gilson. A Tabata. Tabata Lessa dos Anjos. Boa noite. Alguns já conhecem a minha história, para os que ainda não sabem, eu vou tentar resumir em alguns minutos. Há 10 anos eu vim com a minha família, meus pais e minhas irmãs, da Bahia para o Rio, para começar do zero, né? Eu já queria ser médica. Então, do zero mesmo. Não tinha colégio, fui estudar em colégio público, e meus pais, minha mãe trabalhando com acarajé, meu pai com tapioca, alguns daqui da igreja os conhecem, já são clientes até. E eu pude ver ao longo desses anos que Deus faz as coisas acontecerem, e a gente tem que se permitir viver os milagres de Deus. Eu fiz uma prova no Colégio Batista, pelo milagre de Deus, eu fiquei em primeiro lugar e ganhei os 3 anos do ensino médio. Então aí as coisas foram começando a acontecer. Vivi os 3 anos, terminei o ensino médio, não consegui passar no primeiro ano, mas a igreja se comprometeu e pagou meu cursinho, eu pude estudar mais e melhor. Passei na faculdade, graças a Deus. Passou em 2, escolheu uma, pode falar. Passei na UERJ, na FRJ, preferi a UERJ, e eu sei que Deus quis que eu estivesse lá eu comecei. E assim, a gente fica com essa ideia, né? Vou fazer uma faculdade, mas na verdade são anos da vida, é a nossa própria vida, nossa formação, nosso caráter, nossos relacionamentos. E na UERJ eu pude começar a trabalhar com o movimento estudantil, eu faço parte da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, porque eu achava que Deus tinha um plano para mim depois da faculdade, de ser missionária depois da faculdade, mas eu entendi que era ali já. Então eu trabalho com evangelismo, e agora eu me formei e eu vi que a história não acabou, que continua, novos desafios. Graças a Deus passei na residência, na especialização, já começo agora em março, ginecologia e obstetrícia. Então, não serei seu cliente. Infelizmente, pastor. Infelizmente. Mas assim, o melhor de tudo é justamente ter esses momentos que a gente finaliza um ciclo e poder não só encarar os desafios que vêm pela frente, mas olhar para trás e ver o que Deus já fez, o que já aconteceu e quem nós já somos. E é isso. Muito obrigado, Tabata, foi realmente... Nós temos 2 objetivos ao celebrar esse culto ao nosso Deus. Primeiro, de gratidão, porque eles não estariam aqui se Deus não os abençoasse. E segundo, de estímulo, né? A Maria Lúcia, desculpe, né? A Maria Lúcia, ela não ia falar, não, mas agora vai ser obrigado a falar, né? Mas você, de repente, resolveu estudar um idioma. Como é que foi isso? Pastor, a gente fica sessentona, né? E fica aposentada. E aí a gente não pode se acomodar. E eu já tinha feito, há muitos anos atrás, o curso de inglês. Davi era pequeno e eu falei, acho que agora eu vou embarcar no espanhol. E eu já estou pensando em começar em março, vou fazer um supletivo para, no final do ano, fazer vestibular, porque o meu sonho é fazer a faculdade de Sociologia. Sociologia? Então, me aguardem daqui 5 anos. Muito bom, muito bom. Eu nem sabia desse detalhe seu da Ciências Sociais, Sociologia, e me alegro muito. Alguns se motivou aí a
dizer alguma coisa? Mais? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Quer falar, Estevão? Não? Não? Quer falar, Bianca? Fala um pouquinho aqui. A Bianca se doutorou em História Comparada, mestrado em Relações Internacionais. E o que é que você estuda mesmo? Qual é o seu objeto de estudo? No doutorado foi o quê? Doutorado foi História Comparada, que eu pude, então, mesclar tanto a história, que foi a minha graduação, quanto o mestrado, que foi Relações Internacionais. E aqui, ouvindo as histórias, né, o que me veio à mente foi quando eu comecei a minha graduação, que foi muito complicado. Não vim de uma família com tradição em estudar, não tive apoio. E aí eu me lembro que no primeiro dia de aula, eu morava em Paciência, tinha que ir para Campo Grande, pegar o ônibus, e no primeiro dia eu não sabia onde começava uma fila, onde terminava outra, mas Deus foi muito misericordioso, mandou ajuda. Eu tive a ajuda de uma tia muito querida, depois tive a ajuda do meu padrasto, e aí terminei a graduação, fui fazer o mestrado, e aí, um pouquinho antes de começar o mestrado, conheci o Oscar, meu marido. E então, o Oscar aí? O Oscar acreditou na vida comigo e se casou comigo no meio do mestrado, né? E aí terminei o mestrado com a ajuda dele e tentei outras coisas. Depois fui fazer o doutorado e o Oscar continuou acreditando na vida ao meu lado, fazendo doutorado. E eu posso assegurar a vocês que não é fácil ser marido de doutoranda. E até escrevendo a tese, muito difícil, e ele sempre ao meu lado. E eu me lembro também de um texto que eu li, do pastor Israel, que dizia que ninguém termina a ideia ninguém termina um caminho sem muito esforço, e uma parte dizia que a gente se perde. Então eu me lembro que eu me perdi da minha tese, eu me perdi na minha tese, e Deus foi tão misericordioso que quase no fim do doutorado, o meu orientador abandonou a minha orientação, mas Deus já tinha preparado a outra orientadora, e então eu fiz o meu doutorado de verdade em 2 anos, e a minha tese saiu de janeiro até maio, né? Fiz a tese, escrevi, defendi a tese. E hoje, embora defendi em junho, fiz um concurso em setembro, não passei, e aí em outubro descobri que estava grávida, que era um sonho que eu tinha, e em novembro passei pelo processo seletivo do pós-doutorado. Fui para a entrevista barrigudinha, né, e passei assim mesmo. Agora já comecei meu pós-doutorado no UPERJ. Então, eu estou muito feliz hoje, muito agradecida a Deus, e estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e com o meu marido e com a minha sogra, que sempre me apoia muito. Eu, sem minha sogra, a vida seria muito mais difícil. E eu estou feliz com o título de doutora, mas estou muito, muito feliz com o meu título de mãe. Heitor está chegando em maio, e é muito bom confiar em Deus, não desistir. A gente desanima, mas retoma, porque Deus dá força, Deus manda ajuda, Deus tem misericórdia. Então estudem, continuem, não olhe o tempo, não olhe o dinheiro, não olhe para a dificuldade, não olhe para a idade. Olha que há Deus, que é misericordioso, nos ama e nos dá força e nos faz chegar aqui onde nós estamos. Muito bem. Alguém mais quer falar? Porque nós ouvimos aqui palavras muito preciosas, porque as experiências de vocês são universais, no sentido que se aplicam a todos nós, em cada uma de nossas experiências e histórias. Alguém mais? Bem, então eu quero agradecer, e nesse sentido de gratidão, nossa irmã Michele vai agora entoar uma música de gratidão ao nosso Deus, que eu sei que expressa
A alegria de vocês é também a nossa alegria. Junto com a Mariana, minha gratidão? Não, não É era. outra, isso. então tá bem. É que ela queria falar Ah, tá bem. uma coisinha. Eu vou aproveitar que está todo mundo falando, só que eles não trouxeram papel, mas eu fiquei com medo de chorar. Aí eu trouxe um papelzinho aqui. Bem, gente, como todos falaram aqui, meu esposo até falou, realmente não é uma jornada fácil. Isso que o pastor Israel falou faz muito sentido. Eu vejo os meus primos hoje me perguntando assim, mas qual curso que é mais fácil? Qual curso que dá menos trabalho? Eu falo, você não pensa nisso não, senão você não continua. Mas não tem nada nessa vida que seja fácil, nada. Então, em qualquer coisa que a gente for fazer, você tem que se aplicar, você tem que se esforçar. Eu ensaiei essa música com a Michelle e eu perguntei para ela, Michelle, é difícil tocar piano? Aí ela falou, bem é. Falei, precisa de muita disciplina. Para tudo a gente precisa de muita disciplina. Mas o Senhor é conosco, não é isso? Então, no Evangelho de João, lá relata que, enquanto João Batista, em alguma ocasião lá, estava batizando, os seus discípulos eles tiveram uma discussão com o judeu e eles discutiam acerca da purificação. Eles indagaram por que Jesus estava em outro lugar batizando também. E aí, João respondeu a eles, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É como se ele pensasse, gente, não se preocupem, porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas. E é assim que funciona, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Eu jamais pensei que estaria aqui no Rio, o Gilson falou, a gente é de muito longe, mas o Senhor nos trouxe para cá e nós somos muito alegres por isso, né? Então, essa afirmação que João fez é uma afirmação da soberania de Deus, e nós cremos nessa palavra. E cremos que a conquista pela qual hoje a gente agradece, ela foi nos dada por Deus. É por Ele que a gente está aqui hoje. É por causa do seu grande amor que nos estendeu a mão e nos acompanhou nessa caminhada, que enxugou nossas lágrimas quando choramos, que colocou pessoas maravilhosas, como ela disse aqui, ao nosso lado, pessoas que oraram por nós, os nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, né? E é por Ele, pelo Senhor Jesus, que nós estamos aqui. Por isso, nós queremos agradecer e oferecer mais essa conquista para a honra e glória do nome do Senhor. Eu só estou dando apoio moral aqui. Se ela chorar, eu fico de back. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
E a Mariana, 2 dias a gente ensaiou e ela não sabia que ela tinha essa voz. Ela nunca cantou. Então, isso é um dom, com certeza, que ela pode explorar. E, às vezes, acontece isso com a gente não sabe que tem dons. E Deus dá, assim, né? É importante a gente começar a aplicar em certas áreas. E você mesma é prova disso, né? Você sempre quis ser cantora. E de uma hora para outra, você virou cantora, foi assim? Eu aqui a escuto estudando. E são, às vezes, horas cantando as músicas até ela acertar. Hoje, ela é professora de música também. Aqui na igreja tem alunas delas aqui de canto. Agora, é muito tempo de estudo, né? Cada um de nós aqui sabe que é assim. Mas estamos insistindo nesse ponto, que é um discurso dizendo às crianças, aos adolescentes e aos jovens que existe mágica. Não tem mágica. Tem estudo, tem esforço, tem dedicação. Vamos ouvir. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer. Rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome, sempre dou graças a ti. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer. Rendo graças a ti, rendo graças a ti, meu coração
Ao final desse culto, vamos cantar Firmes nas Promessas. Vamos providenciar, inclusive, que as letras sejam colocadas na tela, porque essa música tem tudo a ver com esse momento e com as palavras que vou dizer agora, baseado no Salmo 119, versículo 161 e 162. O Salmo 119 é um conjunto de orações. Todo salmo é uma oração. Todo o Salmo 119. E nesta oração aqui, o salmista diz o seguinte: os poderosos, que podemos colocar como as dificuldades, os problemas, perseguem-me sem motivo. Mas não é diante dos poderosos, dos problemas, das adversidades que eu tremo. É diante da tua palavra que o meu coração treme. Por quê? Verso 162. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Despojos é a imagem da guerra. Como alguém, podemos colocar essa imagem em outra dimensão, encontra um grande tesouro. Eu me regozijo na tua promessa, Senhor. Primeiramente, precisamos saber que para alcançar as promessas de Deus, nós enfrentamos obstáculos. Às vezes em nós mesmos, às vezes dos outros. Mas os obstáculos são apenas obstáculos. Eu não sou um atleta. Poderia ser. Eu tenho habilidade para isso, mas nunca me tornei um atleta. Ainda bem. Mas embora não sendo um atleta, eu observo que há um tipo de corrida em que há dois tipos de obstáculos. A velocidade, isto é, o tempo a ser percorrido. Mas além disso, em algumas das disputas atléticas, há barreiras, obstáculos na pista. Então, além de chegar ao fim, além de querer chegar em primeiro lugar, quem está competindo tem que pular as barreiras. Ele treina como pular as barreiras. E a gente vê às vezes que alguns derrubam o obstáculo e conforme o grau da derrubada são eliminados. E outros podem continuar, tem as regras próprias ali do atletismo nessa corrida com barreiras. O que fazemos diante das barreiras? A Tabata não passou no primeiro ano. Ela acabou de dizer aqui. Olha, no Colégio Batista, quando foi fazer o concurso para a Bolsa, em primeiro lugar. Era de se esperar que logo então, na primeira tentativa de fazer o vestibular, ela fosse aprovada. Mas ela não foi. O que ela fez? Ela parou, desistiu, a barreira foi mais forte do que ela, nós ouvimos que não. E aqui ela hoje se encontra. E quando passou, como ela mencionou, não quis, eu fiz questão que ela dissesse, passou para 2 universidades. Como aqui alguns também passaram para 2, escolheram qual gostaria de cursar. Mas ela poderia ter ficado no obstáculo. Quer dizer o seguinte, vamos colocar nos termos do texto aqui. Havia uma promessa para ela, mas junto com a promessa veio a dificuldade. E a dificuldade tinha um discurso: você não vai conseguir. Você não passou. Faz outra coisa. Um curso mais fácil. Uma atividade menos complexa do que a medicina, que são uns 10 anos de estudo. Não, eu vim da Bahia para fazer medicina. E se não fosse uma, fosse 2, fosse 3 vezes
A baixinha ia tentar, até conseguir. Porque às vezes nós achamos, porque Deus nos tem a promessa, que não há obstáculos para alcançarmos. É direto, aprovação direta. A aprovação direta é o método para rebaixar a educação. Só isso. Desculpe os pedagogos que pensam o contrário de mim. Nós na vida enfrentamos obstáculos, às vezes são injustiças. Já contei isso aqui. Eu tentei fazer um doutorado em antropologia no Museu Nacional da UFRJ. E um dos membros da banca era muito próximo de mim, porque estudávamos o mesmo fenômeno. Então ele me estimulou: não, Israel, vai sim, vai sim. E eu então me inscrevi. Pediram-me lá para ter as regras próprias naquela época, tinha que fazer um texto, bibliografia, um currículo, uma série de coisas. Eu fui aprovado em todas. Na prova, fui aprovado, aí veio a entrevista. E a banca me reprovou. Eu considerei uma injustiça, porque eles alegaram que eu, sendo da teologia, não conseguiria isenção para estudar cientificamente o fenômeno religioso. Eu penso ao contrário, que quem conhece a religião por dentro pode estudar melhor do que quem não conhece. Mas eles não pensaram assim e me reprovaram. Obstáculo. Eu não consegui ser doutor em antropologia. Mas eu não parei, eu não desisti. Então eu entrei em 2 doutorados. Um em ciência da religião e outro em filosofia. E com alguns semestres eu decidi que faria em filosofia. Aí fui para a banca. E um dos membros da banca me apertou ao máximo. 2 me apertaram. Um eu percebi que era um jogo. Ele fazia as perguntas para eu responder e ser aplaudido. Eu percebi que, embora um cara de mal, ele era bonzinho. Doutorado é assim, né? A banca quer se exibir em cima de você, o candidato nervoso e tremendo, né? A Berga passou por isso, a Vânia também. E o outro, porque eu, na minha concepção, inovei no estudo, criei outras categorias, levando da história que eu fiz o mestrado para a filosofia. Ele achava que o meu trabalho era mais história do que filosofia. Mas eu fui aprovado com louvor, com muita dificuldade, porque eu morava no interior de São Paulo. Eu não tinha acesso à bibliografia. Eu tinha que vir ao Rio. Naquela época eu tinha que copiar, não tinha os recursos de hoje. Hoje um doutorado seria uma moleza com os recursos que a gente tem. Naquela época não tinha. Eu tive que... Meu maior trabalho foi buscar as fontes. Trabalhando como o Gilson, trabalhava até 5, 6 da tarde e depois ficava na universidade preparando a minha tese de doutorado, como qualquer pessoa faz. É assim que a gente se gradua ou se pós-gradua. Mas, quando aquele membro da banca leu a ata, me considerando doutor, ele disse assim, no meio da leitura: agora você é um dos nossos. Por que estou dando esse testemunho pessoal? Para dizer que havia de Deus uma promessa para mim. Porque quem está na carreira acadêmica tem que galgar até o último instante. Eu não estou mais. Eu queria ser doutor. Eu tinha uma meta. Até que idade eu queria me doutorar? E agora ele disse: você agora é um dos nossos. Aquela era a promessa de Deus para mim. E Deus realizou aquela promessa por meu intermédio. E realizou na minha vida isso. As promessas não nos eximem de pular as barreiras. Segunda palavra que quero dar nesse versículo:
o versículo 161. É diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu sei que alguns aqui já estão cansados de me ouvir dizer o seguinte: leia a Bíblia. Porque todo domingo eu falo a mesma coisa. E o meu sonho de vida é que daqui a alguns anos, adolescentes, juniores, jovens, se lembrem de mim como aquele pastor que todo domingo ficava falando: leia a Bíblia. Esse é o epitáfio que eu quero. Lá no meu sepulcro, ele dizia assim, dizia, todo domingo: leia a Bíblia. Porque nela encontramos as promessas que o autor diz aqui. Por que eu tremo diante da tua palavra? É porque na tua palavra que eu encontro para mim as tuas promessas. O nosso mundo, meus irmãos,